E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan e nessa videoaula vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de retorno aí da terceira série do ensino médio, começando aqui com a questão 1, uma questão de geometria analítica, equação da reta. Vejamos então, ó, observe a reta representada no plano cartesiano abaixo. Tá aqui o plano cartesiano. A equação linear que corresponde a essa reta está representada em... Então, temos que encontrar a equação dessa reta aqui. Para isso, nós vamos recordar, né? Ó, coordenadas de pontos. Vamos chamar esse ponto de ponto A. E vejamos quais são as coordenadas do ponto A. O x do ponto A é 0, porque ele está em cima do eixo y. Tá? E o y do ponto A é o 3. Então, aqui está as coordenadas do ponto A. Vamos também indicar aqui as coordenadas do ponto B. Então, o ponto B nós temos aqui, ó, esse ponto aqui, ponto B, 3 para x, 2 para y, 3 para x, 2 para y. Então, nós temos dois pontos e ele pediu a equação da reta. E dois pontos que pertencem à reta é o suficiente para calcular a equação da reta. Vou utilizar aqui o método do determinante, ok? Então, é a condição de alinhamento de três pontos para determinar a equação da reta, tá? Então, vamos lá no determinante. Então, como que a gente encontra a equação de uma reta usando os dois pontos aí pelo método do determinante? Então, nós vamos fazer assim, ó, pegar as coordenadas dos dois pontos. Na primeira coluna, vamos colocar o x. Na segunda coluna, o y, e a terceira coluna nós completamos com 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 e 1 na terceira coluna. E aqui nós vamos colocar as coordenadas dos pontos. Ó, ponto A, 0 para x, 3 para y. Ponto B, nós temos aqui 3 para x, 2 para y. E aí, fechamos o determinante. Essas duas barrinhas aqui, ó. E como é que a gente resolve o determinante? Nós vamos repetir essas duas primeiras colunas aqui do lado, tá? Esse é o método mais fácil. Vamos repetir então as duas colunas aqui do lado. A coluna do x, a coluna do y. Nós repetimos aqui. 0, 3, 3, 2. E aí o que a gente faz agora? A gente vai fazer a multiplicação no sentido aí das diagonais, tá? Então, vamos pegar aqui no sentido da diagonal principal. O produto é positivo, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiro produto aqui, no sentido da diagonal principal. Depois, nós fazemos aqui mais uma. E, finalmente, a terceira aqui. Certo? São três produtos no sentido da diagonal principal e mais três, né, no sentido da diagonal secundária. Então, no sentido da diagonal secundária, tem que lembrar de inverter o sinal, tá? Tem que colocar o sinal de menos. Então, nós temos uma aqui e outra aqui. São os produtos. Vamos lá fazer as contas agora. Então, vejamos, ó, no sentido da diagonal principal, tudo positivo, tá? Então, x vezes 3 vezes 1 dá 3x. Depois, y vezes 1 vezes 3 vai dar mais 3y. E por último aqui, ó, 1 vezes 0 dá 0, vezes 2 dá 0. Agora, no sentido da diagonal secundária, temos que inverter aqui o sinal, hein? Então, ó, 1 vezes 3 vai dar 9. Como aqui está no sentido da diagonal secundária, vai dar menos 9. E aqui, x vezes 1 vezes 2 dá 2x negativo, porque está no sentido da diagonal secundária. Menos 2x. Y vezes 0 vezes 1 dá 0, tá? Então, esse sinal aqui é positivo. E vamos igualar essa equação aqui, ó, a 0, tá? Porque é a condição de alinhamento de três pontos. O determinante, formado aqui pelas coordenadas dos pontos, tem que dar 0, tá? Essa é a condição. E aí, resolvendo aqui essa equação, ó, nós temos 3x positivo com menos 2x, vai dar x positivo, 1x, né? 2 negativo com 3 dá 1 positivo. Então, nós temos aqui
menos 9. Esse 2 com esse 3 deu x positivo e mais 3y. Isso tudo aí é igual a zero. O que falta para a gente encontrar a equação? Mandar o 9 para o outro lado, deixar só o x e o y desse lado aqui, ó. Então, x mais 3y no primeiro membro e o 9 no segundo membro, tá? Trocou de lado, muda o sinal. Então, portanto, aí, alternativa letra A, tá? Esse é o primeiro modo. Um outro modo também de fazer é utilizando aí ioiô, michôchô, né? Então, atenção, esse aqui é o método mais simples, que eu acho mais fácil, tá? Agora eu vou mostrar outras formas de encontrar a mesma equação, a equação da reta. Muito bem, um outro método é utilizando aí o coeficiente angular, tá? Então, de novo, nós temos aqui dois pontos. Ponto A, 0, 3. Ponto B, 3, 2. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, calcular o coeficiente angular, o m. Lembrando que o m é ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. Tá? O que significa isso? Y menos YB menos YA ou YA menos YB, tanto faz, tá? Então, vou colocar assim, ó, YB menos YA dividido por XB menos XA, tá? Esse aí é a fórmula do coeficiente angular. Precisamos dele por quê? Porque nós vamos utilizar ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô é um jeito carinhoso aí de decorar aqui a equação da reta, tá? Então aqui é y menos y0 é igual a coeficiente angular que multiplica x menos o x0, tá? Lembrando que y0 e x0 são as coordenadas de um dos dois pontos que você tem. Então, você vai usar apenas um ponto aqui no ioiô, mi, xoxô, tá? Os dois pontos você usa para calcular o coeficiente angular. Então, necessariamente, você vai precisar de dois pontos para calcular o coeficiente angular. Depois que você calculou o m, que é o coeficiente angular, você substitui aqui na fórmula e usa um ponto só aqui, tá? Bom, vamos começar calculando o coeficiente angular, ó. Então, vamos pegar o y do b, que é 2, menos o y do a. Deixa eu fazer na cor correspondente para ficar mais fácil visualizar. Então, ó, 2, que é do b, menos o 3, que é do a. Isso aí é o y, né? Embaixo é x do b, que é 3, menos x do a, que é 0. E aí nós vamos ficar com... Então ficou 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 dividido por 3 dá menos 1/3. Menos 1/3. Esse é o nosso coeficiente angular. Agora a gente vai pegar ele e usar aqui, ó, na fórmula, tá? Então vamos lá. Y menos y0, vamos usar qual? O A ou B? Vou usar o A porque tem um zero aqui e facilita a nossa vida. Então vamos usar o A, tá? O ponto A. Mas você poderia usar o A ou B. Nesse caso eu vou usar o ponto A. Então nós temos o y0, ou seja, o y do ponto, tá aqui, é igual a 3. Depois o coeficiente angular que a gente calculou deu menos 1/3, que multiplica x menos o x do ponto, que é 0. X menos 0. Tá aí. Agora o que a gente precisa fazer aqui é resolver essas, tirar o parênteses, né? E jogar tudo para o primeiro membro. Então vamos lá. Vamos fazer isso daí agora. Então aqui deu menos 1/3 vezes x, dá menos x sobre 3, tá? Esse 3 vai passar multiplicando todo mundo lá, ó. Então nós temos aqui, o 3 passou multiplicando todo mundo aqui, ó. O y e o menos 3, tá? E vai ser igual a menos x. Prontinho. Distributiva, 3y menos 9. O x está do outro lado, passa para o lado de cá, fica positivo.
Pronto. Falta o que agora? Só ajeitar aqui para ficar igual às alternativas ali, ó. Então nós temos aqui o x vai para frente, o 3y vai para trás e o 9 vai para o outro lado. Tá aí mais uma forma de você encontrar a equação da reta. Existe outra forma? Existe outra forma. Vamos fazer uma terceira forma de calcular a equação da reta, porque aqui a gente quer que você aprenda, não é isso? Então vamos fazer mais uma forma. Esse outro jeito aqui, ó, a gente vai usar o que? A equação reduzida da reta, tá? A gente vai usar aqui, ó, y é igual a ax mais b. Lembrando que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, tá? Então, a, coeficiente angular, e o b é o coeficiente linear. E o que seria coeficiente linear? Coeficiente linear é onde a reta, né? É o valor que onde a reta corta o eixo y. No caso aqui, ó, coeficiente linear é o 3, tá? Que é onde a reta corta o eixo y. Tá aqui, ó, coeficiente linear, tá? E o coeficiente angular é nada mais, nada menos que a tangente do ângulo formado aqui, ó. No caso aqui, nosso ângulo é esse daqui, ó. O ângulo alfa. Então, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular, m. No caso aqui, chamei de a, né? Na outra forma, eu chamei de m, mas tanto faz, não tem problema. Então, vamos lá, usando as coordenadas dos pontos agora, ó. Já temos aqui o valor do b. O b vale 3, tá? Então, vamos escrever a equação aqui novamente, ó. Y é igual a ax mais 3. Falta descobrir quanto que é o a. Então, vamos lá. Para descobrir o a, bastaria a gente calcular aí o coeficiente angular, né? Tá? Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um dos pontos aqui. Então, ponto B, ó. Y é igual a 2. A que multiplica x, que é igual a 3, mais 3. Bom, aqui nós temos o 3 está desse lado aqui, passa para o lado do lado, fica negativo, né? 3 menos 2, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, que é igual a 3a. O 3 está multiplicando, passa dividindo, nós encontramos aqui o a menos 1/3, né? É exatamente o coeficiente angular, menos 1/3. E aí a gente faz, substitui lá na equação, ó. Então, a nossa equação vai ficar como? Y é igual ao coeficiente angular, menos 1/3, que multiplica o x, mais o coeficiente linear, que é 3. E aí, se você fizer os cálculos aqui, né? Escrever a equação do formato que está ali nas alternativas, você vai encontrar também, ó. Então, vamos jogar tudo para o outro lado. Vamos tirar o MMC aqui desse lado primeiro, ó. Então, entre 3 e 1 vai dar 3, não é isso? Então, 3 por 3 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1, vezes x, né? Mais 3 por 1 dá 3, 3 vezes 3, 9. Pronto. Então, esse 3 está aqui dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. E aí nós temos, então, a equação aqui, ó. 3y mais x, né? Estou passando aqui, ó, passei multiplicando, estou passando um x negativo para o outro lado, mais x, e o 9 fica aqui mesmo. Tá aí. Então, 3 formas diferentes de você conseguir a equação da reta, hein? 3 maneiras diferentes. Então, se você tivesse apenas o coeficiente linear e um ponto, esse aqui seria o ideal, tá? Como você tem os 2 pontos, determinante é mais rápido, beleza? Tamo junto, até a próxima questão.